Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, de repente, assim, não, de repente, olha, eu vou responder, na verdade, mais um questionamento aqui. E esse questionamento, obviamente, envolve algum nível de polêmica, não é a minha intenção causar polêmica, mas às vezes isso acontece, né? Isso é inevitável porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir aquilo que elas não estão, aquilo que é contrário ao que elas pensam, na verdade. Entende? Especialmente quando tem a ver com matéria de teologia ou com personalidades históricas, tá? Teólogos, não é? E grandes pregadores do passado que foram já beatificados e, portanto, estão no nível de serem inquestionáveis, inquestionados, né? Então não podem ser questionados mais. Então, para responder isso, né, eu quero tratar desse assunto nesse vídeo, tá? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Vamos lá então para o assunto. Quem está chegando aí, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, marca o sininho, dá o joinha, continue dando like, pessoal, continuem, tá? Eu sei que parece muito clichê, né? O youtuber pede isso aí, mas é porque é necessário, né? Se não fosse, a pessoa não ficaria falando, né? De fato, a maneira como vocês também contribuem muito com o canal é não só curtindo, né? Comentando, isso é muito importante, dar esse feedback e compartilhar também. Isso ajuda muito, tá? Porque o algoritmo funciona assim. Se as pessoas estão realmente gostando do conteúdo e expressam que estão gostando, então ele entrega mais, né? É mais acessível para um público maior. Né? E a intenção é que realmente o canal chegue a mais pessoas, né? Eu acho que o que é ensinado aqui deve chegar, né, a mais pessoas, né? Justamente porque falta conhecimento disso, tá? Então é bom. Então, foi uma pergunta feita pelo Cláudio Silva. Muito obrigado por sua pergunta. Ele comentou, né, num vídeo que eu botei aqui a thumbnail, bom demais para não ser salvo, né? A fé tem um conteúdo, então o que falamos sobre Cristo importa, né? Ele fez bem assim, olha, John Wesley não pregava o evangelho? Agora buguei, me explica aí, por favor. Então, meu querido, ah, primeiro de tudo, só para você entender, né, o meu vídeo não foi para julgar John Wesley, certo? Não é essa a minha intenção. Eu, na verdade, fiz um vídeo respondendo, né, a, a perguntas, a questionamentos ou críticas. Certo? Eu fiz isso. Eu respondi, né, com relação a isso. Porque há pessoas que é como se fosse assim: olha, o indivíduo morreu, não está aqui para se defender, então é fácil falar dele. Eu entendo isso, isso é verdade mesmo. Mas aqueles que já se foram, eles são julgados por nós que estamos aqui presentes, não é? Por aquilo que eles escreveram, né? Pelo que eles escreveram, não é? Pelo que foi registrado sobre eles, tá? E todos eles tinham falhas, né? Não tem ninguém, nem os apóstolos, por exemplo, nem os profetas, todos eles tinham falhas, né? O que não tem falha é Deus, né? Deus é santo, é perfeito, é absoluto. A sua palavra dada, inspirada, é absoluta, é perfeita, não é? Mas os que viviam e até eram inspirados eram todos pecadores, inclusive depois, não é? Quando a teologia cristã começou a ser desenvolvida, tendo como base a Escritura Sagrada, todos os pensadores, né, todos os teólogos, todos fracos, todos pecadores, né, todos cometeram sim erros no modo de viver, na compreensão errada. Isso é comum, tá? E é isso justamente que acaba compondo a grande riqueza da teologia cristã, porque você tem uma gama de pensadores, de teólogos, tá? Que divergiram muito em muitos pontos, mas ao mesmo tempo te ajudaram a realmente entender o que de fato é a fé cristã. Sem os ataques heréticos, nós nunca chegaríamos a uma maturidade teológica como hoje, né? Então, hoje não há novidades. Hoje, qualquer pessoa que venha com novidade está falando bobagem e está desconsiderando todo mundo que veio antes dele, né? Isso aí é ridículo, não tem como aceitar. No entanto, o que acontece muitas vezes, por culpa de literatura, não é? Como, por exemplo, Heróis da Fé, é bom conhecer o que Deus fez por meio de muitos homens no passado? Sim, mas muitas vezes a maneira como as pessoas, como esses indivíduos são retratados, é uma maneira idealista e não real, tá?
É claro que nós podemos fazer distinções e perceber que muitos homens realmente Deus deu dons, apesar de suas fraquezas e pecados, Deus deu dons, não é? E esses dons foram realmente excepcionais, fizeram uma grande diferença. Deus usou pessoas, isso é fato, não é? E obviamente continua a usar no sentido geral. O mundo, ele governa tudo, tá? Mas o meu ponto aqui não é julgar, né, um indivíduo específico da história do cristianismo, como John Wesley, certo? Mas é um ponto que é importante e que às vezes se perde de vista. Tudo que é pregado pode ser chamado de evangelho? Eu digo pregado por pessoas que são conhecidas como cristãs? Eu entendo que não, tá? Por uma razão muito simples. Como eu já disse no vídeo, o evangelho tem um conteúdo. Mas existe digamos assim, uma camada, né? Que é uma camada pragmática evangelical, onde todos são colocados. Então, basicamente, todos que pertencem àquele grande grupo evangelical, né, nesse pragmatismo, tudo que eles falam, tudo que eles ensinam é o evangelho, porque tem o nome de pregação do evangelho, tem esse rótulo de pregação do evangelho, certo? E infelizmente, né, a ala protestante, quando se separou das suas raízes, se desenvolveu assim. Se desenvolveu assim. Hoje, o que você tem? Você tem uma gama de denominações e de líderes, e todos eles dizem que pregam o evangelho, e de maneira geral, tá? E eu chamo de ecumênica, se reconhece que são pregadores do evangelho. Eu, no entanto, questiono o que eles pregaram. Então, o conteúdo, a fé que eles tinham, né? Quando eu falo fé, eu tô falando de conteúdo, tá? Não meramente de convicção, mas de conteúdo. O que eles ensinavam, o que eles criam, né? Ou seja, no que eles tinham convicção, isso para mim importa. E demais. Por quê? Porque o evangelho é um só. E não dá para aceitar, por exemplo, a ideia de que indivíduos de doutrinas distintas estão pregando o evangelho. O mesmo evangelho. Porque não tem uma distinção, uma separação de evangelho e doutrina. Isso não existe. Né? Isso não existe. O evangelho tem um conteúdo. Né? E o conteúdo é a base teológica. Não tem como negar isso aí. Tá? Então, esse evangelho que tem um conteúdo, ele deve ser analisado. Isso, por exemplo, hoje, né? Então, a questão não é John Wesley, né? Esse é um ponto central. Eu abordei ele porque perguntaram sobre isso. Mas o ponto aqui é, no sentido geral, tá? Eu poderia usar o exemplo de muitas pessoas que foram conhecidas mundialmente como grandes pregadores, como, por exemplo, Billy Graham e outros também, muitos outros, tá? E dentro da cristandade, eles são vistos como grandes pregadores do evangelho. Porque hoje se faz uma dicotomia entre o evangelho, tá? E doutrina. E essa separação para mim não existe, certo? Porque, como eu já disse, a fé, o evangelho tem um conteúdo. Então, se o conteúdo anunciado no que se chama de pregação do evangelho não é o mesmo, então nós temos um problema aí. Há um antagonismo muito claro, né? Há uma pane no sistema. Não está certo isso aí, certo? Então, não está certo. Por quê? Porque são conteúdos distintos. Então, imagina que, por exemplo, uma instituição missionária fala bem assim: nós vamos fazer evangelismos pelo mundo inteiro e aceitamos pessoas de todas as denominações. Então, chama para cá os que estão disponíveis a pregar o evangelho. Assembleanos, né? Ou no caso, não assembleanos, mas pentecostais, neopentecostais, carismáticos, é, sei lá, batistas, presbiterianos, reformados. Pega toda essa galera que é reconhecida como fazendo parte do que é esse evangelicalismo, ou o que é evangélico. Evangelicalismo, geralmente, eu sempre uso de uma maneira negativa, né? Então, eu vou falar sobre evangélico. Ah, e vamos fazer, então, esses impactos evangelísticos, vamos evangelizar. Deixando claro, meus queridos irmãos, porque somos todos irmãos, apesar de termos doutrinas absolutamente diferentes, e não concordamos nem naquilo que é básico de verdade, né? Existe digamos assim, um tipo de tapia, né? De você ignorar o elefante na sala, né? Tipo, é claro que nós não cremos nas mesmas coisas, tá? Não cremos nas mesmas coisas. Se vamos colocar lado a lado, nós veremos que as distinções são absurdas.
de grandes. Então, mas se não somos católicos romanos, logo somos evangélicos e, portanto, estamos em comum acordo e boa parte. Para mim isso está errado. Não existe para mim catolicidade evangelical. Não existe para mim isso aí. Né? Eu sei que talvez muitos discordem de mim. Problema, eu não digo. Vocês podem discordar, é de boa. Né? O meu canal aqui não é o canal detentor da verdade, não. Né? Muita coisa que eu vou falar aqui é opinião minha mesmo. É minha avaliação, tá? É minha avaliação. Não é minha avaliação quando eu cito a Bíblia. Não é minha avaliação quando eu uso as confissões. Porque aí é a fé da igreja. Mas aqui no meu caso, eu estou avaliando pessoalmente isso, apontando alguma incoerência. Então, é assim que é tratada essa questão do evangelicalismo. E aí, nessa abordagem de evangelização, vamos conquistar muitas almas para Jesus. Né? Então, tantas vidas se converteram, passamos dias, arriscamos nossa vida, fomos para países onde o evangelho é proibido, mas o importante é que muitas pessoas aceitaram Jesus, levamos muitas pessoas ao apelo, não é? A uma decisão, elas tomaram a decisão porque nós falamos sobre Jesus. E imaginem que alguém, que esse grupo, né, essa instituição missionária, convidasse a mim, não é? Então, pastor, vamos participar disso? Minha pergunta seria: não, pastor, olha, não tem doutrina, é só pregação do evangelho. Eu perguntaria na hora, certo, vamos pregar só o evangelho, né? É, só o evangelho. Nada de doutrina, né? Porque a doutrina separa, né? É. Você pode me explicar o conteúdo do evangelho? Porque se vamos pregar o evangelho, eu acho que o conteúdo do evangelho tem que ficar muito claro, muito explícito para nós. E aí, quando começa a explicar, ia dar BO. Porque cada um ia explicar de um jeito. Entendeu o problema? E por quê? Porque no fim, o conteúdo importa. O rótulo é o de menos. O que nós chamamos de evangelho pode não ser evangelho. Entendeu? É isso que eu quero dizer, tá? Então não é uma. Ah, eu estou julgando John Wesley. Não. Já para poder entender isso aí, porque tem pessoas que comentaram num vídeo que eu fiz mostrando as incoerências com respeito, tá? Do pastor Franklin Ferreira, porque eu discordo dele veementemente. Primeiro, porque eu não vejo como cristão reformado. Isso aí para mim é um ponto. E segundo, que mesmo tentando se colocar como um reformado e sendo reconhecido para mim erroneamente, não está fazendo um serviço bom para a fé reformada, porque para mim é alguém do outro lado do muro que eu respeito, é um grande homem de Deus, eu não tenho problema em reconhecer isso não. Né? Aprendi e aprendo muito com ele, é um grande teólogo, eu não tenho como negar isso não. Mas eu realmente sou muito restritivo em relação a eu quero saber o que é a fé reformada histórica, porque o que está ali é o que é a fé reformada, e qualquer tentativa de ramificação é um afastamento da fé reformada. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Então, obviamente, né, arminianismo não tem nada a ver com fé reformada. Tá fora. Né? E para mim, do mesmo jeito, o que se chama de hipercalvinismo não é calvinismo, não é fé reformada. Isso é coisa de fora. Amiraldianismo, calvinismo de 4 pontos, não é calvinismo, não existe isso. Ou é ou não é. Porque o que diz o que é fé reformada são as confissões. Tá? O resto, quem nega a confessionalidade não é reformado. Né? O pessoal agora da visão federal, do mesmo jeito, eu não considero, eu vou fazer vídeos depois sobre isso aí, sobre visão federal, mas eu não considero como reformado. Inclusive, minha opinião pessoal é que os proponentes da visão federal, para mim, deveriam ser também excomungados como os demonstrantes foram. Minha opinião pessoal. Se o pessoal vai concordar ou não, problema. Já falei, é meu canal. Eu vou usar a lógica do feminismo agora. Meu corpo, minhas regras, né? Meu canal, minhas regras. É simples assim. Entre aspas, né? A regra do YouTube. Se eu passar do limite aqui, eu perco, né? Eu sofro. Sou censurado, né? Então temos que também andar aí na linha. Mas observe bem, meu irmão. Entenda bem isso aí, tá? Eu não estou apontando para John Wesley e fazendo o que talvez alguns pensem, e não sei se você pensou, embora não pareça isso porque você não perguntou isso. Então quer dizer que uma vez que John Wesley não pregava, ou ele não era reformado, mas um evangélico arminiano, então o que ele cria, o arminianismo, para o senhor é uma heresia. Não só para mim, o Sino de Dort condenou como heresia o arminianismo. Mas então, sendo uma heresia, logo ele é um condenado para o inferno. Bem, eu não sou ninguém para dizer quem vai para o inferno, tá? Então eu não julgo o indivíduo. Agora, eu não vou abraçar qualquer indivíduo, não é, que tenha sido reconhecido pela maioria como um grande pregador,
como sendo de fato alguém que anunciou por evangelho, não é simplesmente porque a maioria pensa que é, porque o tem como herói da fé, né? Eu vou analisar exatamente aquilo que ele pregou, o conteúdo do seu ensino. Qual era a cosmovisão dele, o entendimento dele? Bem, ele era um sinergista, né? E, portanto, arminiano. E, obviamente, então, o conteúdo que ele pregava do evangelho, não é? Quando o assunto tinha que ver explicar para as pessoas o que é o evangelho, o que sairia dali não seria ortodoxo, tá? Então, para mim é outro conteúdo. Só um evangelho. E se não é o evangelho puro que nós vemos na Escritura, onde tem aquele conteúdo explícito da Escritura, é outra coisa e não o evangelho. É outro evangelho, como Paulo condena em Gálatas 1, tá? Então, não é um julgamento para John Wesley, não, tá? Por isso que eu falei no sentido geral. Porque no sentido geral é isso que acontece, tá? Hoje, qualquer pessoa, né? É claro que parece que os de antes têm um peso maior, obviamente, né? Isso aí é muito claro. Mas o que se pratica hoje é a mesma coisa, né? São muitas pessoas pregando o evangelho, mas quando você vai analisar o conteúdo, o que elas pensam sobre aquilo, é totalmente diferente, certo? Então imagine a situação. Eu estou pregando a você que se arrependa e creia no Filho de Deus porque ele é o Salvador. Por que eu tenho que me arrepender? Ora, né? Porque você é um pecador e né, você tem que usar o seu livre-arbítrio. Você tem liberdade, é uma escolha sua. Ele quer te salvar, ele quer salvar todo mundo, mas se você não quer ser salvo, é problema seu. Mas eu estou dizendo para você, queira, porque é o melhor caminho. Então, veja, o que eu estou dizendo é que o conteúdo importa. Por isso que eu não participo, de jeito nenhum, de trabalho de evangelização com outras denominações. Porque falar sobre Cristo exige que expliquemos também quem Cristo é, o que ele fez, qual é a sua obra. E isso significa, na prática, doutrina. Então, é só você ler, né, lembrar, né? Eu sei que você lê, lembrar do próprio texto bíblico, né? Do livro de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos pregavam, ensinando a doutrina. Tudo ficava claro ali. Tanto no dia de Pentecostes houve uma exposição da Escritura sobre Jesus Cristo, sobre sua obra. Paulo, do mesmo jeito, pregando, explicava Cristo. Né? Não é uma questão de tornar o Evangelho, a pregação do Evangelho, uma coisa genérica, como se fosse um tipo de rótulo geral. Não. Tem um conteúdo, claro. E se o conteúdo não for pregado, porque o indivíduo tem uma cosmovisão diferente, então para mim é outra coisa. Aí, esse é o ponto. Quem pensa, né, como John Wesley pensava, tranquilo, vai dizer que ele estava pregando o evangelho e está tudo bem, beleza. Mas eu, que sou oposto ao pensamento dele, ou seja, eu sou um cristão reformado e coerentemente entendo todo tipo de sinergismo com relação à soteriologia, não é? Como sendo heresia, então é claro que o que eu vou dizer quando olho para o John Wesley, nesse sentido, é o que ele pregava, ou seja, o que ele cria, a base para a sua pregação era uma heresia e não a verdade. Porque eu sou um cristão reformado e tenho que ser coerente com isso. Tá? Então, não se preocupe em relação a eu estar tentando diminuir John Wesley. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Só que também eu não me impressiono com a quantidade de obras realizadas. Né? O irmão que comentou, que gerou o meu vídeo, falou sobre 400 mil quilômetros andados a cavalo. Não sei quantos mil sermões. Isso não me impressiona, isso pouco me importa. Né? Entendeu? A minha questão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Em relação a Calvino. O que é que me chama a atenção em Calvino, por exemplo? É o fato dele ter produzido tanta literatura? Não. O que me chama a atenção em Calvino é o fato dele estar certo. De eu olhar para a Bíblia e não chegar a uma conclusão diferente da dele. E olha que eu não fui formado num seminário reformado. Eu aprendi só quebrando a cara lendo a Bíblia. Inclusive as minhas, não vou nem dizer inclinações, mas as minhas convicções, fé pessoal, muito antes de eu conhecer a reforma, já eram monergistas lendo somente a Bíblia. E depois, muitos anos depois, eu conheci a fé reformada. E depois eu conheci Calvino. Né? Então, entende? Isso é um ponto importante. Tá? Um ponto importante. Inclusive, analisem bem, né? Os teólogos de Dort, né? Só para você entender isso aí, sei que não tem a ver com o assunto, mas só para você entender isso aí.
Quando o sínodo aconteceu, né, algo ficou determinado para o trabalho dos teólogos. Não é para usar fontes teológicas, né, mas somente a Escritura. Fontes teológicas no sentido de teólogos. Então você não vai ver menção de Calvino nos cânones. Por quê? Isso é proposital mesmo. Porque o objetivo realmente era ir à Escritura. E as conclusões que eles chegaram só com a Escritura não foram assim tão diferentes de Calvino. Entendeu? Então o que importa para mim é o conteúdo. E não, sim, é admirável o que Calvino fez em relação a, nossa, escreveu tanto, escreveu por tanta literatura. É claro que é. Como é que eu vou morrer, certamente, não é? E eu não vou produzir o que Calvino produziu, né? E é muito difícil que nós, nessa geração, venhamos produzir o que os teólogos do século XVI e XVII produziram. Isso é fato. E também eu não vou jamais, não é isso eu tenho consciência, pregar, não é, a quantidade de sermões como John Wesley. E nem tampouco vou andar 400 mil quilômetros a cavalo, ou sei lá, ou de Shinerai. Na China está melhorando, né? Pop 100, né? Ou de Uber, pregando, né? Hoje a situação é um pouco diferente daquela. Então, e mesmo assim, isso não tira o crédito deles. Eles realmente trabalharam muito, né, por suas convicções. Tá? E isso não pode ser tirado. Deve ser reconhecido, com certeza. Mas o que importa para mim é o conteúdo. Tá? E o conteúdo já está sumarizado. John Wesley era arminiano. E o fato de ser arminiano, para mim, não é, demonstra de maneira muito clara que o que ele pregava era uma outra coisa e não o evangelho. Esse é meu posicionamento, tá? Então, não é um ataque pessoal a ele de jeito nenhum, mas é assim que eu penso. E eu tenho que pensar assim para ser coerente, de fato. Eu não posso dizer que alguém que seja um arminiano prega o mesmo evangelho que eu prego, sendo eu um reformado. São coisas diferentes. Não adianta tentar unificar, não, o que importa é o evangelho. Não existe isso. Não existe. Tá? Porque as questões a serem respondidas na evangelização não terão as mesmas respostas. Por quê? Porque a doutrina dos pregadores não é a mesma. Então é isso. Tá? Então, eu espero ter sido claro com o irmão, certo? Então não é um ataque, não se preocupe a John Wesley, nem tentando desmerecer de jeito nenhum. Mas nós temos que realmente ser honestos e coerentes, certo? Eu não sou adepto de política da boa vizinhança, não. Eu quero respeitar, como eu tenho feito nesse vídeo, não estou respeitando ninguém, mas eu não vou, né, ignorar o elefante na sala, de jeito nenhum. Eu vou dizer, tem um elefante na sala, um baita elefante na sala, né? E eu não vou fingir que eu não estou vendo, entendeu? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.